Os guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática. Aqui é o professor Wanderson Cardoso e hoje vamos fazer mais uma questão da nossa playlist de questõezinhas maneiras. Vamos fazer essa aqui, ó. Ele me diz que ele quer descobrir quanto é que vale esse produto de raízes, sabendo que as variáveis têm esse valor. Ele quer saber aqui, ó, a raiz quadrada de A vezes a raiz cúbica de B vezes a raiz quarta de C, vezes a raiz quadrada de B vezes raiz cúbica de C vezes raiz quarta de A, vezes raiz quadrada de C vezes raiz cúbica de A vezes raiz quarta de B. Sendo que A, B e C valem essa farândula toda que ele botou pra gente aí. Mas o importante pra gente é o seguinte, não se assustar. Não se assusta não. Lembra daquela propriedade, ó, que a raiz de A vezes a raiz de B, e ambas aqui no índice C, tem o mesmo índice, você pode repetir essa raiz de índice comum e só multiplicar os radicandos. Tá? Então eu vou usar essa propriedade para resolver ali. Então se liga só. Eu tenho aqui uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada vezes uma raiz quadrada. Então eu vou ficar aqui com uma raiz grandona de A vezes B vezes C. Depois, dentro dessa raiz quadrada, eu tenho uma raiz cúbica vezes raiz cúbica vezes raiz cúbica. Então vai ficar indo uma raiz cúbica de A vezes B vezes C. E dentro da raiz cúbica, uma raiz quarta de C, uma raiz quarta de A e uma raiz quarta de B. Então aqui dentro tem uma raiz quarta de A vezes B vezes C. Então repara que para resolver essa questão inteira, o importante para mim é descobrir quanto é que vale A vezes B vezes C, porque eu tenho isso dentro de radicandos aqui, como radicando dentro dessas raízes. Então o ideal para mim é resolver A vezes B vezes C, que é o que eu vou fazer, quanto é que vale A vezes B vezes C, nos valores numéricos que ele me deu na questão. Então aqui vai ficar que o A vale 45 elevado a 7, vezes o B, que é o 3 sobre 5 elevado a 23, vezes o C, que é o 75 elevado a 8 sobre 3 elevado a 23. Então vamos brincar agora com as fatorações aqui, com as simplificações. 45 é 25 vezes 3. Né? Aliás, 15 vezes 3, perdão. 45, 15 vezes 3. E o 15 é 3 vezes 5. Então 3 vezes 5 vezes 3, que é o meu 45. E isso aqui, ó, elevado a 7. Então 45, 3 vezes 5, 15, vezes 3, 45, e ambos elevado a 7. Show! Vezes 3 sobre 5 elevado a 23, vezes 75, que é 3 vezes 25, ou seja, 3 vezes 5 ao quadrado, elevado a 8. Tudo isso sobre 3 elevado a 23. 3 elevado a 23. Então vamos lá. 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. 3 ao quadrado elevado a 7, você repete a base e multiplica o expoente. Então vai ficar 3 elevado a 2 vezes 7, 14, vezes 5 elevado a 7, vezes 3 sobre 5 elevado a 23, vezes 3 elevado a 8, 3 à oitava, vezes 5 ao quadrado elevado a 8, ou seja, 5 elevado a 2 vezes 8, 16 sobre 3 elevado a 23. É isso que a gente tem que resolver. Então vamos lá. Aqui, 3 vezes 3 elevado a 8. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e somos expoentes. 3 elevado a 9. 3 elevado a 9 vezes 3 elevado a 14. Repete a base e somos expoentes. 14 mais 9, 23. Então vai ficar 3 elevado a 23. Vezes 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 16. Repete a base e somos expoentes. 7 mais 16 dá 23 também. 5 elevado a 23. Sobre 5 elevado a 23, 5 elevado a 23 vezes 3 elevado a 23. 3 elevado a 23. Opa, olha que bonito. Cortei, 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 cortei. Isso dá 1. Então quer dizer que A vezes B vezes C dá 1. Então o que eu quero é a raiz de 1 vezes raiz de 1 vezes raiz de 1. Eu quero isso aqui, ó. A raiz de 1 vezes a raiz cúbica de 1 vezes a raiz quarta de 1. Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, 1. Tá aí a resposta. Beleza? Gostaram? Se gostaram, deem o seu like e se inscrevam no canal. Um beijo no coração de todos. Os